Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nós te clamamos que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo numa adoração agradável à tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa estar me usando para que sejamos edificados, que possa estar falando através da pregação da palavra, que ele possa também estar abrindo o entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje, para que sejamos edificados, para que tenhamos o entendimento de quem o Senhor é e da sua vontade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Positivo na série sobre avivamento. É muito importante nós entendermos alguns aspectos do avivamento. Nós já falamos a respeito de características de um genuíno avivamento, evidências de um genuíno avivamento. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de que o avivamento ele é uma obra produzida por Deus. Ele é uma obra produzida por Deus, ele não é uma obra que nasce do coração humano, que nasce da vontade humana, que pode ser produzido por qualquer homem que seja, por mais santidade que ele diz ter. O avivamento é uma obra produzida por Deus, uma obra exclusiva de Deus. Para que nós possamos entender esse contexto de avivamento no livro do profeta Ezequiel, ele profetizou no exílio, durante o exílio babilônico, quando o povo de Judá estava cativo lá na Babilônia, e ele profetizou por aproximadamente 22 anos, nos quais ele teve muitas visões dadas pelo Senhor. Então, o povo estava desfalecido na sua fé. Isso vai ficar evidenciado no verso 11, onde ele vai dizer que se secaram os seus ossos, morreu a sua esperança. Então, por que o povo estava tão desalentado, tão desesperado, estava tão sem fé, sem confiança? A cidade havia sido destruída, o templo havia sido destruído, o templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, então era como se eles não tivessem mais nenhum tipo de esperança, nenhuma
anseio por uma intervenção divina. E nós vamos ver que essa destruição do templo, ele poderia causar uma impressão no povo de Deus de que Yahvé era um Deus não tão poderoso quanto os deuses babilônicos, porque não pôde impedir a destruição da cidade, porque não pôde impedir a destruição do seu próprio templo. Mas nós vamos ver no profeta Ezequiel e também em outros profetas de que essa destruição ela foi encaminhada pelo próprio Deus, que em sua soberania resolveu dar um basta naquela adoração que ele vai chamar de abominável. Por que Deus ele fez isso? Por que Deus suscitou os babilônicos para fazer algo tão grave, tão horroroso ao seu próprio povo? Porque eles haviam quebrado a aliança do Senhor, eles haviam se prostituído com outros deuses, eles haviam quebrado o pacto, quebrado a aliança, e conforme Deus havia entrado em aliança com esse povo, principalmente lá em Deuteronômio 28, onde são estabelecidas as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou da quebra desse pacto. Então é nesse contexto de apatia espiritual, é nesse contexto de desolação, é nesse contexto de falta de esperança, é nesse contexto de falta de fé, é nesse contexto de um aparente abandono de Deus que nós vamos ver a profecia de Ezequiel trazer essa mensagem de avivamento. É importante nós entendermos tudo isso, meus irmãos, porque com que a repercussão que teve com o avivamento que ocorreu na Universidade de Asbury, há líderes com a ilusão de que eles podem reproduzir aquilo que aconteceu naquele local, de que as comunidades elas podem reproduzir aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas eles acabam desprezando as características de um verdadeiro avivamento. E muitas das vezes eles não conseguem demonstrar as evidências de que eles realmente passaram ou estão passando por um avivamento. E é por isso que nós temos muitos eventos, muitos pseudo-avivamentos, muito barulho para pouca coisa. Quando nós vamos olhar os avivamentos relatados nas Escrituras, e até mesmo no decorrer da história da igreja, nós vamos ver que essas iniciativas de avivamento, elas foram iniciativas que começaram com Deus. Deus levantou homens, Deus levantou comunidades para uma restauração espiritual. E essa restauração espiritual, ela não estava meramente presa dentro da própria comunidade, mas ela impactava a sociedade na qual elas estavam inseridas. Então, com base nesse texto, nós podemos identificar de que o avivamento ele não procede de homens, ele não procede de metodologias humanas, mas ele procede somente pela vontade de Deus. Então, o primeiro princípio que nós vamos ver nesse texto, que nos fala a respeito dessa vontade soberana de Deus, Deus é quem produz o avivamento, é uma ação exclusiva de Deus, está do verso 1 ao verso 3, onde nós vamos ver o princípio de que o avivamento, ele é uma iniciativa soberana de Deus, na qual ele usa homens pecadores. Isso vai ficar evidenciado no verso 1. Ele vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor. Literalmente quer dizer pegou pela mão. Nós precisamos entender que Ezequiel ele estava exilado na Babilônia juntamente com os sobreviventes do cerco e da destruição de Jerusalém. Ele também, juntamente com os demais, ele estava sofrendo as consequências da quebra do pacto, as consequências da quebra da aliança. E essa expressão, ele me levou pela mão, ele vai aparecer 7 vezes no livro do profeta Ezequiel. Ele vai indicar uma experiência extraordinária com Deus, na qual Deus é quem toma a iniciativa, é Deus quem literalmente o conduz pela mão. E o profeta ele vai demonstrar isso. Não somente Deus ele tomou a iniciativa, mas o próprio Deus o conduziu. O próprio Deus o conduziu. E é interessante nós entendermos isso, porque nesse processo de avivamento, Deus ele vai usar homens pecadores. E é por isso que a iniciativa ela não pode nascer de um coração humano, nascer da vontade humana, mas nascer da própria vontade de Deus. Deus ele não somente ele vai usar homens pecadores, mas Deus ele vai colocar esses homens aos quais ele separou, ele vai colocar esses homens aos quais ele santificou, aonde nós devemos estar. No verso 1 ele continua:
e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. Provavelmente era o local da batalha onde pereceu muitos soldados judeus na queda do cerco de Jerusalém. Humanamente falando, não havia absolutamente mais nada que o profeta pudesse fazer. E é o que eu acho importante salientarmos aqui, porque Ezequiel, além de profeta, Ezequiel também era um sacerdote. E segundo a lei, o sacerdote não podia ter contato com cadáveres. Deus o coloca no meio de um vale de ossos secos e o versículo posterior vai dizer que Deus o fez andar ao redor deles. Deus queria mostrar, meus irmãos, para o profeta Ezequiel e também para nós, que Deus ele vai nos colocar aonde nós precisamos estar. É importante, é interessante nós entendermos isso, porque muitas das vezes, em nome de uma pseudo-religiosidade, nós evitamos contatos com aqueles que caíram em pecado, nós evitamos contato com aqueles que estão fracos, com aqueles que estão doentes na fé, com aqueles que estão vivendo no mundo e nos isolamos dentro da nossa própria bolha gospel, muitas das vezes nos privando da ordenância bíblica de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo. É uma ordenância, meus irmãos, para nos tirar da passividade, para nos tirar do nosso estado de inércia. Deus ele nos coloca onde nós devemos estar. Deus usa homens pecadores para provocar um avivamento. No verso 2 ele vai falar algo a respeito disso. Deus ele não somente, o avivamento procede de Deus, ele usa homens pecadores nesse processo, mas Deus ele faz questão de demonstrar para Ezequiel e também para nós a total incapacidade humana no que diz respeito a isso. No verso 2 ele diz assim: eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. A imagem é de incontáveis mortos e mortos há muito tempo. É por isso que ele vai usar o superlativo sequíssimos, exemplificando também a total falta de esperança que o povo de Judá, que havia sobrevivido, que estava cativo na Babilônia, demonstrava lá no verso 11, demonstrando a total incapacidade do homem de fazer qualquer coisa por si mesmo. Demonstrar a total incapacidade do homem de fazer qualquer coisa por si mesmo. Veja o que é que Deus faz com o profeta Ezequiel para deixar isso de uma forma ainda mais evidente. Acompanhe comigo no verso 3 o que é que Deus pergunta para ele. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O que eu acho interessante, porque na própria tradição de Ezequiel, nós vamos ver relatos de homens que morreram e que voltaram à vida. Mas isso aconteceu em casos recentes. E aqui Deus vai fazer uma pergunta retórica ao profeta Ezequiel, porque humanamente falando era impossível aqueles ossos reviverem. Era humanamente impossível aqueles ossos reviverem. E aqueles ossos, aqueles incontáveis ossos naquele vale, eles demonstravam o estado espiritual do povo de Judá. O que Deus estava ensinando para Israel, de que este avivamento, de que essa restauração da comunhão, de que essa restauração da fé e da esperança, elas só podem ser provenientes de Deus. E Ezequiel parece entender isso. No final do verso 3 ele diz: respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel ele sabia que humanamente era impossível aqueles ossos tornarem a vida. Mas ele também conhecia o Deus de Israel, ele também conhecia a Yahvé, um Deus para o qual não há impossíveis. O profeta Jeremias, que profetizou anterior a Ezequiel, ele faz um relato muito peculiar a respeito de Deus. Em Jeremias capítulo 32, verso 27, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Nós precisamos entender, meus irmãos, de que nós não podemos ir além da Escritura, além daquilo que Deus nos instrui a fazermos. Nós não podemos ter a audácia de falar aquilo que Deus não disse, como muito desses pseudo-profetas dos nossos dias e como muito dos falsos profetas do período de Ezequiel estavam profetizando.
Eles estavam profetizando que que Judá iria voltar para a sua terra em 2 anos, que o templo seria reconstruído, de que a cidade seria reedificada, tudo isso em 2 anos, mas Deus já havia profetizado que eles passariam 70 anos no cativeiro, que eles poderiam casar, construir casas e constituir família, porque iria levar muito tempo. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver esses falsos profetas dos nossos dias. Vocês podem averiguar esses que arrogam para si o título de profetas. Eles só profetizam bênçãos, eles só profetizam prosperidade, eles só profetizam crescimento numérico. Mas muitas das vezes a palavra que a comunidade está precisando ouvir não é sobre bênçãos espirituais, não é sobre bênçãos financeiras, não é sobre crescimento numérico, mas muitas das vezes precisam tomar um remédio amargo para tratar os seus próprios pecados. Então Ezequiel, ele entendeu isso. Qual aplicação nós podemos tirar deste princípio de que o avivamento ele é uma iniciativa que procede primeiramente de Deus, uma vontade soberana de Deus? A confortante mensagem de Ezequiel, meus irmãos, e também para nós, é de que aqueles ossos secos, aqueles mortos espiritualmente, eles poderiam vir a ter vida. E se a palavra do Senhor pode fazer isso com mortos espirituais, com mortos físicos, com mortos espirituais, qualquer frieza, qualquer desânimo, qualquer apatia, qualquer indiferença espiritual, ela pode ser revertida. Só Deus pode restaurar a sua igreja. Não é palavra de autoajuda, não é metodologias humanas, mas Deus, na sua soberania, usar homens para cumprir o seu propósito. E isso vai nos levar ao nosso segundo princípio. Se isso é uma vontade soberana de Deus, se o avivamento ele procede de Deus, como que Deus faz para uma comunidade ser avivada? Isso vai nos levar ao nosso segundo princípio, que está do verso 4 até o verso 8. De que o avivamento ele é realizado através da pregação da palavra. A pregação da palavra é o meio pelo qual Deus determinou que haja o avivamento. Por que Deus determinou que a sua palavra seja o meio pelo qual ele vai agir para que aconteça um avivamento no meio de seu povo? No verso 4 ele vai dizer que porque isso é algo sobrenatural. Olha só o que ele diz no verso 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, pode parecer algo um tanto quanto absurdo Deus mandar Ezequiel profetizar a ossos secos, sequíssimos, como se aqueles ossos pudessem ouvi-lo. Semelhantemente, os contemporâneos de Ezequiel, eles estavam tão surdos e tão mortos espiritualmente quanto aqueles ossos. E é para esse povo que Deus manda Ezequiel pregar. É para esse povo que Deus manda Ezequiel profetizar. E é importante nós entendermos isso, porque quando nós pregamos o evangelho no mundo, é como se nós estivéssemos pregando a ossos secos. Pessoas que estão mortas dos seus delitos e pecados, totalmente incapazes de por si mesmos compreenderem o evangelho, compreenderem e crerem em Deus. Nós precisamos entender que o ato de profetizar nos nossos dias não é esse misticismo que está sendo abraçado por muitas igrejas com essa confissão positiva, mas no nosso contexto esse ato de profetizar é pregar com integridade a palavra de Deus, é pregar todo o conselho de Deus, porque é através da pregação do evangelho que Deus ele traz vida a mortos espirituais. Por isso o pregador ele não pode pregar a sua própria mensagem, mas a mensagem daquele que o enviou. A mensagem, a palavra é o meio pelo qual Deus ele usa para trazer esse avivamento. Mas Deus ele vai dizer também como essa pregação deve ser. Acompanhe comigo no verso 5. Deus fala assim para o profeta Ezequiel: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ezequiel ele não questionou a mensagem que humanamente falando poderia parecer absurda para nós. Como é que eu vou falar com ossos secos na esperança deles me ouvirem?
Então nós vamos ver o contraste de Ezequiel com os falsos profetas da sua época. Aquilo que os falsos profetas falavam vai estar muito registrado no livro de Ezequiel. Eles falavam aquilo que vinham do seu próprio coração. Mas o verdadeiro homem de Deus, ele vai falar da parte de Deus, ele vai pregar todo o conselho de Deus, da forma como Deus o instruiu a fazê-lo. Por isso a pregação dos nossos dias, meus irmãos, ela tem falhado miseravelmente, porque ela tem se limitado a usar palavras de efeito. Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Meus irmãos, nós estamos falando com ossos secos, com homens mortos espiritualmente. Como é que você vai dizer que Jesus o ama se ele está debaixo da ira de Deus? Como que você vai dizer se ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, se você não conhece a vontade de Deus para aquela pessoa? Quando na verdade o que esses ossos secos eles precisam ouvir é que eles estão mortos, que eles estão secos, que eles estão debaixo da ira de Deus, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, que eles precisam reconhecer a necessidade de que eles precisam de um Salvador, que é Cristo. Se nós pudéssemos sintetizar aquilo que os ossos secos precisam ouvir nos nossos dias, seria: ossos secos, arrependei-vos e credes no Evangelho. No verso 6 ele continua falando como essa pregação deve ser. No verso 6 ele diz assim: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O alvo da restauração de Deus não era a restauração física, embora muitas das vezes Deus poderia fazer, mas o reviver espiritual, o avivamento do seu povo. E o Senhor ele vai fazer isso através da pregação da palavra, através daquilo que haveria de ser profetizado. É através da pregação da palavra que o homem é convencido dos seus pecados, é através da pregação da palavra que o homem ele vai entender a necessidade que ele tem de um Salvador, porque ele está debaixo da ira de Deus, que ele está debaixo da maldição de Deus. E é por isso que esse falso evangelho ele é incapaz de produzir vida, porque ele é centrado nas necessidades do homem, mas não nas suas reais necessidades, mas nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades financeiras, e negligencia a sua prioridade como necessidade de que é vida eterna. Por isso que esse falso evangelho ele é incapaz de produzir novos convertidos, ele é incapaz de produzir vida. Em nossos dias nós temos visto muitos homens que arrogam para si o título de profeta. Nós temos ouvido muito: eis que te digo, e quase nada de assim diz o Senhor. E é por isso que nós temos muitos profetas, entre aspas, alardeando um grande avivamento nos nossos dias, quando na verdade eles estão apostatando do verdadeiro evangelho, estão servindo a um Deus imaginado nas suas próprias mentes. Deus vai usar a sua palavra, o seu evangelho, para avivar o seu povo. E quando ele faz isso, isso é notório, isso é evidente, isso é claro para aqueles que estão observando quando uma comunidade ela é avivada por Deus. E Deus ele faz isso através da pregação da palavra. Por que Deus vai fazer isso através da pregação da palavra? Porque nós não podemos pregar outra mensagem que não seja o evangelho. Veja o que é que Ezequiel relata no verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. A postura de Ezequiel é de um verdadeiro arauto, meus irmãos. Ele profetizou segundo lhe foi ordenado. Portanto, vai ficar o exemplo de que o mensageiro, em hipótese alguma, ele pode omitir ou ele pode adulterar a mensagem daquele que o enviou. É por isso que quando nós vamos à carta aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai dizer: se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que nós temos pregado, que seja anátema, que seja maldito. Porque o mensageiro ele não pode pregar nada de si mesmo. O mensageiro ele não pode omitir nada daquilo que Deus quer falar. O mensageiro ele não pode adulterar aquilo que Deus quer falar ao seu povo. É por isso que Paulo vai dizer que esses que assim procedem, eles são malditos. Deus ele vai dizer que o avivamento ele faz através da pregação da palavra, porque Deus ele opera mediante a pregação da palavra. Veja o que é que ele fala ainda no verso 7.
vai ficar isso mais evidente de que Deus ele vai operar mediante a pregação da palavra. Verso 7 ele diz assim: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Deus ele vai demonstrar para o profeta Ezequiel de uma forma inequívoca que ele vai agir mediante a pregação da palavra, conforme foi profetizado na introdução do verso 7. Deus ele não tem comprometimento com a palavra do homem, meus irmãos. Deus era em cumprir a sua palavra. Portanto, todo aquele que promete aquilo que Deus não promete, todo aquele que fala aquilo que Deus não ordenou que fosse dito, ele não é merecedor de crédito, ele não deveria nem sequer ser ouvido no meio da congregação, porque ele está demonstrando características de ser um falso profeta, de ser um falso homem de Deus, que a mensagem que ele está trazendo não é proveniente de Deus, quando ele vai além daquilo que foi posto. No verso 8, Ezequiel ele vai demonstrar ainda a forma como Deus age mediante a pregação da palavra. Ele diz assim no verso 8: olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. O que eu acho muito belo nessa passagem é porque Deus ele vai ordenar a Ezequiel que ele deve pregar, que ele deve profetizar aqueles mortos espirituais, de que Deus ele vai agir em conformidade com aquela palavra, mas Ezequiel precisava entender que ele não poderia confiar nos seus próprios méritos. Ele não deveria esperar resultados a respeito da pregação que ele havia feito, por mais que a pregação seja fiel. Pois embora ele tivesse feito como havia sido ordenado, que foi profetizar aqueles ossos secos, o resultado da ação decorrente daquela pregação, ela depende de Deus, ela depende da ação do Espírito Santo. E isso é muito importante nós entendermos, porque nós somos exortados a pregarmos o Evangelho, nós somos exortados a agirmos como arautos de Deus, a pregar com integridade, com fidelidade a palavra de Deus, mas aqui é algo muito importante. Nós não podemos ficar ansiosos esperando obter resultado da nossa pregação, porque o resultado da pregação é uma obra de Deus. Nós não fomos chamados para darmos resultados, nós fomos chamados para sermos fiéis. E qual que é a aplicação desse princípio, meus irmãos, de que Deus ele age mediante a pregação da palavra? Deus ele determinou os meios pelos quais o Senhor aviva o seu povo. Não é através de metodologia humana, não é através da capacidade cognitiva, do poder de persuasão humano, porque essas coisas elas são incapazes de produzir vida espiritual. Mas nós também precisamos entender de que há uma participação humana nesse processo. E essa participação humana consiste em profetizar, em pregar com integridade a palavra de Deus. A palavra que procede de Deus, através da qual ele vivifica o seu povo, através da qual ele traz o avivamento. Nós vamos ver um exemplo muito claro, que é o do rei Josias, quando o sacerdote está fazendo a reforma do templo, ele encontra um livro da lei, e ele lê aquele livro da lei diante do rei, e ele vai reconhecer o seu estado de pecado, o seu estado de miséria, e que ele estava debaixo da maldição de Deus. Ele rasga suas vestes, ele promove o maior avivamento que aquele povo de Judá precisava naquele momento. Eles se voltaram para Deus. Isso vai nos levar ao nosso terceiro princípio, que está do verso 9 até o verso 14. Se a pregação da palavra é o meio pelo qual Deus promove o avivamento, e durante essa pregação da palavra Deus usa agentes humanos, o avivamento ele é operado pelo Espírito Santo de Deus. O avivamento ele é operado pelo Espírito Santo de Deus. Veja só o que é que ele diz no verso 9. Por mais que Ezequiel tivesse pregado com fidelidade, por mais que Ezequiel tivesse profetizado como lhe havia sido ordenado, a vida só entra naqueles corpos a partir da ação do Espírito Santo. Veja o que é que diz no verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhes. Deus faz questão de deixar claro, de uma forma explícita, de que o avivamento é uma obra inteiramente de Deus, do princípio ao fim.
É Deus quem comissiona, é Deus quem carrega pela mão, é Deus quem capacita, é Deus quem dá a mensagem. E mediante essa mensagem que o próprio Deus deu, é o seu Espírito que vai causar a ação que vai produzir um avivamento. Tudo depende de Deus. É importante nós entendermos isso, porque além de nós nos mantermos fiéis à pregação da palavra, nós não podemos e não devemos confiar no nosso intelecto, confiar no nosso poder de persuasão. Nós devemos depender totalmente da ação do Espírito Santo de Deus. Porque se não houver a ação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, a minha pregação, por mais fidedigna que ela seja, o máximo que ela vai conseguir é produzir novos religiosos. A vida espiritual ela é feita através da pregação da palavra e através da ação do Espírito Santo de Deus, que dá o discernimento da pessoa compreender a mensagem e de crer em Deus. É por isso que o falso evangelho ele não pode prover vida, porque o Espírito Santo não age mediante uma mensagem que não provém dele. Isso vai ficar claro no verso 9 ainda, que ele vai dizer que é o Espírito Santo quem dá a vida. A segunda parte do verso 9 ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O texto, ao afirmar que o Espírito ele vem dos quatro cantos, ele vai enfatizar a onipresença do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos uma clara referência ao livro de Gênesis, que o Espírito Santo ele é atuante também na criação, ele é atuante em fazer do homem um ser vivente. Ele é o mesmo Espírito que está atuando na nova criação, é o mesmo Espírito que está trazendo vivos espirituais aqueles que estavam mortos, é o mesmo Espírito que está chamando da sepultura aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. O que eu acho um tanto quanto arrogante nos nossos dias, muitos pregadores têm arrogado para si o título de avivalistas. E é comum nós vermos cultos de avivamento, congressos de avivamento, retiros de avivamento e outras coisas que eles colocam o nome de avivamento no meio, como se nós pudéssemos manipular a vontade do Espírito Santo de Deus, como se nós pudéssemos fazer com que o Espírito Santo, a sua ação se enquadrasse dentro da nossa agenda, que ocorresse durante aquele evento na hora que nós predeterminamos. Meus irmãos, mas segundo o próprio Senhor Jesus fala, o Espírito ele sopra aonde quer. Os homens eles gostam de um Deus todo-poderoso que não há impossíveis para ele, mas os homens eles têm uma séria dificuldade de lidar com um Deus que é soberano. Um Deus que não se dobra aos nossos caprichos, às nossas vontades. Um Deus que age quando quer, como quer, usando quem Ele quer, da forma que Ele bem entender, para o louvor da sua glória. Porque Ele não tem comprometimento com a palavra de homem nenhum. E esse Espírito Santo, Ele vai trazer vida, Ele vai transformar pessoas. É isso que vai ficar no verso, bem claro no verso 10. Ele diz assim no verso 10: profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Espírito Santo, ele sendo Deus, meus irmãos, ele é soberano. E, portanto, ele age mediante a sua palavra que ele mesmo inspirou. Não é mediante a vontade de um homem, não é mediante a vontade de um suposto profeta, que determina a hora, que determina a forma, que determina quem, através de quem o Espírito Santo vai agir. Mas como o próprio Paulo falando em um outro contexto, é bem verdade que é Ele quem coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus ele é soberano em todas as suas ações. É Deus quem dá o seu Espírito mediante a pregação da sua palavra. É Deus quem dá vida mediante a pregação da palavra. É esse evangelho que é poderoso para dar vida aos mortos, para restaurar vidas, para dar esperança, para fortalecer a fé. É mediante a pregação dessa palavra, é mediante a ação do Espírito Santo, que por mais fria, que por mais estagnada, que por mais, humanamente falando, esteja morta uma congregação, uma igreja qualquer, ela pode ser vivificada, ela pode ter uma vida espiritual pungente, e ela pode causar impactos grandes na comunidade na qual ela está inserida. Porque o Evangelho, como diz Paulo aos Coríntios, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E é mediante este poder
E é mediante esta sabedoria que o Espírito Santo age para produzir vida, para dar um avivamento, para dar vigor espiritual naqueles que estão adoecidos espiritualmente. Porque é importante nós entendermos de que o avivamento ele provém não somente da pregação da palavra, mas também da ação do Espírito Santo, devido à total incapacidade humana de produzir vida. Olha só o que é que diz no verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Os nossos ossos estão secos, outras traduções trazem assim. Isso é uma metáfora de lamento, presente inclusive em alguns salmos. Literalmente a nossa esperança se desvaneceu. Nós não temos mais nenhuma esperança, nós não temos mais confiança em nada. Nós não esperamos absolutamente nada, inclusive de Deus. Era essa a situação que o povo de Judá se encontrava, duvidando até mesmo do agir de Deus. E é por isso que Deus o coloca num vale de ossos sequíssimos e coloca aquele povo todo de pé como um exército e sopra vida naquele exército, e é um exército muito numeroso, porque não há impossíveis para Deus. O que nós precisamos entender é que Ezequiel viu a maldição das bênçãos pactuais, porque o povo de Deus ele transgrediu a aliança. Ele não cumpriu a sua parte com o pacto. Então aquilo que eles estavam sofrendo era proveniente das maldições pactuais, da quebra da aliança. Isso vai demonstrar o quê? A sua total incapacidade de fazer qualquer coisa por si mesmo. Porque se eles caíssem em si, eles falavam: não, nós vamos voltar à aliança com Deus, nós vamos tentar cumprir todos os mandamentos de Deus para que Deus reverta a nossa sorte. Eles não conseguiriam fazer isso por si mesmos. A casa de Israel e a casa de Judá, elas estavam sendo disciplinadas. Eles se tornaram como ossos secos, mortos espiritualmente. Mas o reconfortante nessa mensagem é que, apesar da sua prostituição cultual, apesar deles terem se prostituído com outros deuses, apesar deles terem quebrado a aliança de Deus, eles nunca deixaram de ser povo de Deus. Portanto, meus irmãos, por mais fria, por mais apática, por mais indiferente, ou até por mais mesmo morta que possa parecer uma congregação, ainda há esperanças dela ser avivada, porque não há impossíveis para Deus. E é isso que vai ficar bem claro no verso 12. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem dá vida a homens mortos. Veja o que ele diz no verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aquele que é poderoso para trazer à vida homens mortos, ossos secos. Esses judeus que estavam no exílio, meus irmãos, eles se consideravam como mortos espirituais, mas eles ainda poderiam ter esperança. É essa mensagem de esperança, de avivamento, de um vigor espiritual, de uma nova comunhão com Deus que o profeta Ezequiel vai levar àqueles que estavam exilados. E é interessante porque a palavra que é traduzida por trazer, ela é meio que uma palavra-chave no livro do profeta Ezequiel. Ela acontece 56 vezes no livro do profeta Ezequiel. Então aqui nós vamos ver o restabelecimento tríplice pactual de Deus. Qual que era esse estabelecimento pactual triplo de Deus? Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo e habitarei no meio de vós. É por isso que Deus está dizendo: olha, por mais que vocês se acham mortos espiritualmente, e realmente estão, por mais que vocês estejam debaixo da minha maldição, por mais que vocês estejam recebendo aquilo que vocês merecem, Ele vai dizer: eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel e habitarei de novo convosco. Deus ele é poderoso para fazer aquilo que humanamente é impossível. Deus ele é poderoso para fazer com que homens mortos espiritualmente tenham vidas e sejam inclusive instrumentos para o louvor da sua glória. E é isso que vai ficar externado no verso 13.
Por que nós precisamos? Por que o avivamento só pode ser feito pela ação do Espírito Santo? Porque se o avivamento é algo que procede de Deus, ele deve ser feito para a glória de Deus. O verso 13 diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. É por isso que ele vai dizer: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura. E ele vai confirmar a pregação dessa palavra, ele derrama do seu Espírito, e ele vai demonstrar a sua graça, ele vai demonstrar esse propósito para que Deus seja glorificado, para que o seu nome seja glorificado. Isso vai ser repetido no verso 6, isso vai ser repetido no verso 13, isso vai ser repetido no verso 14. Não é se Deus vai fazer, mas é quando Deus vai fazer. Quando Deus vai fazer eles saírem de suas sepulturas. Por que Deus ele deixa isso de uma forma bem clara? Para que quando aquilo acontecesse, eles não pudessem reivindicar o reconhecimento para si mesmo. Eles não pudessem canalizar a sua esperança em homem nenhum, porque isso é um ato exclusivo de Deus. Deus não opera hoje por causa de nós, meus irmãos, porque nós somos bons, mas Deus ele opera ainda hoje, apesar de nós, porque Ele é um Deus gracioso, e esse Deus gracioso, Ele faz tudo para o louvor da sua glória. Não há mérito para homem nenhum na pregação do Evangelho, não há mérito para homem nenhum quando Deus opera o avivamento no seu povo. É por isso que quando nós vamos ler o livro de Jó ele fala algo muito interessante a respeito do agir de Deus. Ele vai dizer no capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 14 ele prossegue: porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Deus está prometendo cumprir as bênçãos pactuais de habitar no meio do seu povo. E este versículo ele vai responder às questões anteriores relacionadas a como Deus ele dá vida a ossos secos, de como ele os fará subir das suas sepulturas, dando-lhe vida, trazendo de volta a um relacionamento pactual. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo, e habitarei no meio de vós. O avivamento, meus irmãos, ele não tem um fim em si mesmo, mas o avivamento ele aponta para essa nova vida espiritual, para essa pujança de vida espiritual, com o propósito de gozarmos da plena comunhão com Deus. O que nós temos testemunhado nos nossos dias são avivamentos com fins em si mesmo, são avivamentos com foco em demonstrar o quão grandes estão se tornando os ministérios. O avivamento tem se tornado em demonstrar o quão especiais são determinados homens que estão causando impactos na sociedade, mas o avivamento produzido por Deus, ele não tem um fim em si mesmo. Ele aponta para um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais vivo com Deus vivo, com essa comunhão. E nisso está um aspecto do avivamento que é negligenciado nos nossos dias. E é por isso que os movimentos de avivamentos modernos eles têm falhado, pois eles procuram através de meios, eles procuram através de metodologias criar artificialmente aquilo que somente o Espírito Santo pode produzir. É por isso que nós vamos ver a preocupação das pessoas que se envolvem na obra como um todo, a preocupação de levarem as pessoas para a igreja, de levarem as pessoas para eventos, de levarem as pessoas para congressos, de levarem as pessoas para reuniões, de levarem as pessoas a se envolverem nas programações da igreja, mas se nada disso adianta, meus irmãos, se essas pessoas elas não forem levadas a Cristo. Somente o Espírito Santo é quem conduz o homem pecador a Cristo. De nada adianta trazermos as pessoas para nossas reuniões, de nada adianta trazermos as pessoas para se envolverem nas nossas programações, se aquelas pessoas elas ainda não têm Cristo. No verso 14, para finalizar, ele vai dizer: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Para que nós possamos entender melhor esse versículo, nós precisamos lembrar que Deus havia constituído líderes em Israel e que esses mesmos líderes haviam falhado em cumprir
o propósito para o qual eles foram designados, que era pastorear o povo de Deus, de conduzir o povo de Deus numa vida de temor e santidade a Deus. Mas como Deus, ele é um Deus que zela pela sua palavra, e ele não zela em cumprir aquilo que o homem fala que não procede dele, Deus ele vai fazer, independente do homem fazer a sua parte ou não, independente dos agentes humanos que serão colocados para ser feito aquilo que precisa ser feito. E é importante nós entendermos isso, porque muitos ministérios, eles praticamente acabam dissolvidos quando o seu líder morre, ou quando o seu líder apostata da fé, ou quando o seu líder se envolve em alguns escândalos, em alguns pecados. Nós vamos ver congregações que racham, que as pessoas elas praticamente vão viver dispersas, porque elas estavam com a sua fé, com a sua esperança canalizada em homens que não podem fazer absolutamente nada pela sua salvação, nem pela sua vida espiritual. Os homens, os pastores, os líderes, eles são homens de Deus, eles são bênçãos de Deus quando eles pregam com fidelidade a palavra de Deus. Mas todo pastor, todo líder, ele não deve canalizar a fé das pessoas, a esperança das pessoas em si mesmo, mas para o nosso sumo e supremo pastor, que é Cristo, aquele que não pode nos decepcionar, aquele que não falha, aquele que é fiel para cumprir a sua palavra. Qual a aplicação que nós podemos tirar disso a respeito da ação do Espírito Santo de Deus no que diz respeito a um avivamento? Porque no avivamento não há mérito humano nenhum. Somente o Espírito Santo é capaz de dar vida a ossos secos. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer sair das sepulturas aqueles que estão mortos espiritualmente. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer mortos espiritualmente serem chamados seres viventes. E o Espírito Santo ele vai fazer todas estas coisas. Ele vai agir em todas estas coisas para o louvor da glória de Deus. Não é para engrandecimento de nenhuma igreja, não é para engrandecimento de nenhum ministro, mas é para o louvor da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos mais uma vez ao Senhor em oração e que possamos entender esses aspectos concernentes ao avivamento, para que possamos clamar a Deus para que nos avive individualmente, clamar ao Senhor para que nos avive como congregação, entendermos esses aspectos das características, das evidências e a forma como Deus age para produzir um avivamento em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos pela sua palavra, Pai, que apesar da pequenez e apesar da fraqueza dos homens os quais o Senhor usa para pregar o seu evangelho, para pregar a sua palavra, ainda assim o Senhor age, não por causa de nós, mas apesar de nós. E o teu Espírito Santo possa estar nos dando o entendimento, possa estar nos avivando, possa estar removendo a apatia espiritual, possa estar removendo a fraqueza que nos tem abatido, possa estar nos restaurando a fé, nos recobrando o vigor espiritual, para que nós possamos ter essa pujança espiritual, para que nós possamos ter essa comunhão com Deus. E não somente isso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos úteis na sua obra, a que sejamos esse instrumento desse avivamento que Ele está operando no meio do seu povo para o louvor da sua glória. E que quando o Senhor nos chama para participarmos da sua obra, quando o Senhor nos chama para participar desse processo de avivamento do seu povo, Deus ele não está suprindo uma carência que Ele possa ter, Deus ele não está dependendo de nós para que aquilo possa acontecer, mas o Senhor está nos dando um privilégio, que nós possamos compreender o privilégio que é fazer a obra de Deus, de sermos um instrumento de Deus no avivamento da sua obra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos habilite para fazermos tudo para a glória de Cristo. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.